Olá pessoal, boa noite. Aqui estou gravando esse vídeo à noite. Nós vamos falar de um assunto que está no nosso livro, um assunto da página 10, a industrialização brasileira. Esse tema é recorrente no Enem, por isso eu estou trabalhando ele aqui com vocês. A industrialização brasileira. A industrialização brasileira ela teve um processo que deve ser analisado por cada governo. Então cada governo teve a sua contribuição, mas não dá aqui para analisar todos os governos. Então a gente vai falar do primeiro surto industrial. Todo mundo acha que foi na era Getúlio, né? Mas a gente teve um primeiro surto industrial e esse surto durou 20 anos, em torno de 1850 a 1870, no século XIX. E a gente chama esse surto, esse intervalo de Era Mauá. Esse Mauá, ele tinha esse título de Barão de Mauá, que é de São Paulo, né? E ele tentou industrializar o Brasil. Na realidade o Mauá não chama Mauá, né? Ele chama Irineu Evangelista de Souza. Esse senhor aí, bancário, um empresário, ele era um dos homens mais ricos do Brasil nesse período. E ele teve grande contribuição para a industrialização brasileira, né? O surto, o início da industrialização. O primeiro meio que ele tentou foi a iniciativa privada. Então a iniciativa privada é o que a gente vê hoje no nosso país, um país totalmente privatizado, praticamente, né? E a iniciativa privatizada que ele tentou, né, foi por ele mesmo, né? O segundo ponto, ele teve grande participação da Inglaterra. Então a Inglaterra ela teve uma participação emprestando dinheiro, tecnologia. A Inglaterra ela teve grande participação nesse processo aí dos 20 anos da Era Mauá. O terceiro ponto, o Barão de Mauá ele importou tecnologias e máquinas para implantar essa industrialização no Brasil. Vou deixar esse material para vocês, tá? Lá no site que a gente vai trabalhar agora, vai estar tudo direitinho lá. Então o Mauá tentou fazer uma industrialização a partir dele mesmo, tá bom? E a Inglaterra emprestava para ele todos os recursos. As primeiras atividades industriais, né, que ele fez, o primeiro ponto de partida foi em São Paulo e Rio de Janeiro. Então foi uma industrialização sudeste, via sudeste, né? E todo início de industrialização, vocês já estudaram isso em história, durante todo o ensino fundamental e no médio, a gente parte do ponto de uma industrialização no setor têxtil, né? E ele também não só foi nessa linha, mas também ele fez então a criação de energia, contribuiu para algumas hidrelétricas e a iluminação pública do Rio de Janeiro. Então ele investiu nesses três setores aí: produção de energia, com as primeiras hidrelétricas, né, não do porte que a gente vê hoje, é claro, e iluminação pública. Lembrando que o Brasil era um país na época agroexportador, então era um produto muito precário que a gente importava, café, cana-de-açúcar, essas coisas assim. Ele investiu também no setor de transporte, então assim, ele deixou um legado aí. 85%, pessoal, das ferrovias que a gente tem hoje, aqui no Sudeste, algumas partes do Brasil, foram legado desses 20 anos aí de Mauá. Por que a gente estuda essa questão? A gente volta à história. A história ela é uma ferramenta importante para mostrar para a gente a evolução do espaço geográfico. Então essas figuras aí, como Barão de Mauá e muitos outros, o próprio Getúlio, eles foram importantes para dar essa dinâmica diferente no espaço geográfico brasileiro. Então assim, o Sudeste tem uma contribuição muito grande, né, nesse sentido. 85% das ferrovias do Sudeste aí advém dessa época aí. Então ele construiu lá as primeiras ferrovias no Brasil. Algumas fotos aí para vocês terem uma noção. Em 1906, né, a Avenida Central tinha uma iluminação elétrica, né? Isso já vinha lá desde aquela época, esse plano e tal. E também a gás. Então para vocês verem quanto pouco tempo, né, que o nosso país começou assim realmente a se industrializar, a tecnologia chegar. Em 1906 ainda a nossa energia ainda ela era movida a gás ainda, né? Então assim, houve uma crise, né, do surto industrial da Era de Mauá. Esse barão teve esse surto, foi um pico alto, rápido, de 20 anos, mas também a queda foi rápida também. E a pergunta que fica, que a gente pode perguntar em futuros DNAs, quais foram os motivos que levaram o Barão de Mauá a ter essa decadência? Quais foram os motivos
de ter acontecido toda essa queda, a expansão rápida e essa queda tão rápida? O primeiro é porque ele, nenhuma época, né, em nenhuma fase do mundo, em nenhuma economia mundial, ninguém industrializou um país individualmente, sozinho. Então assim, ele tentou fazer sozinho e isso não deu certo, né? Segundo ponto, né, claro, óbvio, a Inglaterra deixou de ajudar ele, é o Barão de Mauá, e achou melhor negociar com Dom Pedro, aproveitando que a abertura dos portos, esses temas, a abertura dos portos e tudo, isso é visto com mais força na história. A minha ideia aqui é mostrar para vocês como a história ajudou o processo de formação do espaço geográfico. Então isso aqui a ideia é essa, mostrar a evolução do espaço geográfico através dessa intervenção industrial. Então assim, a Inglaterra deixou de negociar com o Barão de Mauá, que ele era um empresário, iniciativa privada, e então entra aí no caso o Estado, representado pelo Dom Pedro, tá certo? E ele então propôs a abertura dos portos para a Inglaterra e para outras partes do mundo. Por que isso foi feito, né? Primeiro então, a última causa ali, as dificuldades que o Estado brasileiro impôs ao processo de industrialização. E aqui entra um ponto importante. O Estado brasileiro, ele impôs, né, ele dificultou a industrialização brasileira. Mas como assim? Como ele fez isso? O governo ele não queria, tá? O governo não queria a manutenção, ele queria o modelo de manutenção agroexportador. O nosso país é um país que quem tem força é o grande latifundiário, né? Na época os cafeicultores. Então assim, os cafeicultores não queriam uma substituição da economia por um modelo urbano industrial. Gente, isso é histórico. Quem detém o poder nesse país não quer que o nosso país avance de forma tal como ele deveria avançar. Então a história está falando para a gente aí. Esses grandes latifundiários, eles não queriam substituir. Eles queriam aquela economia ainda. Enquanto o mundo estava passando pela primeira, segunda revolução industrial, nós ainda estávamos engatinhando ainda e regredindo com essa questão. Então o que? Para eles, a cafeicultura gerava um capital, muito dinheiro, e também tinha uma importância política, né? Então, dois motivos. A cafeicultura gerava capital, gerava muito dinheiro, e também tinha importância política dos latifundiários. Então, uma dinâmica que não muda até hoje, né? Nós temos o nosso estado, a bancada da bala, que são, né, os policiais, as forças armadas do Brasil. A gente tem a bancada evangélica e a gente tem também os grandes latifundiários também lá. A bancada rural, que é a bancada mais forte do nosso país. Na época, né, essa bancada aí, entre aspas, quis voltar a regredir o nosso país. Com isso, o Estado criou dificuldades para que o processo industrial continuasse. Então, gente, se o nosso país não é hoje avançado tecnologicamente, se a nossa indústria ela é atrasada, é por causa da intervenção desse Estado aí que na época não quis que o país avançasse. Primeira conclusão que a gente tira, para a gente voltar aqui. A atuação do Estado visando interesses de grandes latifundiários foi o fracasso da industrialização do Brasil no século XIX. Já era para nós estarmos industrializados desde o século XIX. Mas o que? O Estado, dando uma força para o grande latifundiário que não queria substituir a economia por uma economia industrial, interveio e fez com que nós regredíssemos. Só que tem uma outra questão que a gente tem que voltar. Nenhum país se industrializou sem a intervenção do Estado. Aí, gente, eu quero que você, para o Enem, fuja do seu ponto de vista. Ou de Estado mínimo, de Estado máximo. Que é isso? Estado mínimo é quando o Estado intervém pouco. A iniciativa privada que vai lá e interfere mais. O Estado máximo é quando o Estado vai lá e interfere de forma integral. Mas nenhum país conseguiu se industrializar sem a intervenção do Estado. Sempre foi necessário. Ele foi decisivo nesse processo em qualquer parte do mundo, seja na China, na Rússia, nos Estados Unidos, tá? E principalmente na Inglaterra, que é o berço da industrialização do mundo, tá bom? Então, assim, a conclusão é essa. O Estado viu o Barão de Mauá tomando iniciativa total, foi lá, negociou com a coroa inglesa e falou, não,
Não quero mais que você negocie com essa iniciativa privada. O que estava acontecendo naquela época? A gente estava pertinho da proclamação da República. Qual que foi a influência dela? Proclamação da República em 1889. A influência da República do café com leite também retardou mais ainda o processo de industrialização. Então, assim, a gente vê de novo a ação do grande latifundiário. O que é o latifundiário? O grande dono de terra. Essa industrialização só foi ser retomada quase um século depois que o Barão de Mauá, né, ele investiu aí, só depois de quase um século que ela foi retomada. O que aconteceu no mundo? A gente teve a crise de 30, né, no momento que o café aqui no Brasil estava em crise, a economia nossa era totalmente dependente do café. Então houve uma decadência, as bolsas mundiais também caíram mundo afora, Europa, Estados Unidos, o mundo entrou em colapso. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. É necessário, a gente vai entrar agora numa próxima crise do capital. Então todo esse desarranjo que a gente está vendo no nosso mundo social tem a ver com isso, é uma antecipação. A partir de 1930, o Estado se torna então interventor no processo de industrialização. Não é mais a iniciativa privada. Agora eu tenho o Estado como interventor de toda essa ação. Saímos de uma economia de Estado que freava a industrialização nesse momento, né? A economia de Estado, então, ela toma cena, tá, para um Estado industrializador. De um Estado que não investia, agora de um Estado interventor. Ele passa a intervir na industrialização. E em 1930 entra em cena o governo, quem? Getúlio Vargas. O Vargas que dá o início a isso aí, a Era Vargas. Só que isso a gente vai deixar para uma próxima aula, tá? Para a gente entender melhor. O fato é que você tem que entender que nós tivemos um surto industrial no século XIX com o Barão de Mauá, num período de 20 anos, 1850 a 1870, mas que foi freado, tá, pela a intervenção do Estado. E só mais de 100 anos depois que o Estado tentou de novo fazer essa intervenção. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida eu estou aqui, pode me chamar, tá? Essa foi a nossa aula. Fiquem com Deus e até mais.